Fala pessoal, tudo bem? Vamos à correção da REC 1 de Física do segundo bimestre da terceira série do ensino médio do Colégio Darwin. Prova aqui ocorrida no dia 5/8 de 2025. É, é um conteúdo misto, né, que a gente está em época de revisão. E o primeiro assunto que eu abordei na PO e também abordei aqui na REC foi um exercício de lançamento horizontal, né? Lembrando que durante as aulas a gente falou de lançamento oblíquo e horizontal. Então, o texto diz o seguinte: uma bolinha lançada horizontalmente da extremidade de uma mesa com velocidade de 5 metros por segundo atinge o solo a uma distância de 2 metros dos pés da mesa. De acordo com os dados e as informações da figura, determine, desprezando a resistência do ar e considerando gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, o tempo que a bolinha permanece no ar valendo um ponto e a altura da mesa valendo outro um ponto, tá? Então, vamos analisar. Se é um movimento horizontal, a gente parte do princípio que a velocidade inicial, ela tem a coordenada x sendo a velocidade de 5 metros por segundo. E ela é constante, porque na horizontal é movimento uniforme, porque não tem aceleração na horizontal. A gente tem aceleração na vertical, que é a gravidade, para baixo, o que dá a ela um sinal negativo. E se tem aceleração, é movimento uniformemente variado. E no sentido de um lançamento ser horizontal, ele não tem velocidade inicial vertical, zero. Então, eu posso dizer que em x horizontal, eu posso usar as equações do movimento uniforme e a única que eu tenho é x sorvete. X é igual a x0 mais v0x t. E em y, que é a direção da gravidade, eu posso usar todas do E mil V. Por exemplo, sorvetão. Então, y, que é a altura final, é igual à altura inicial mais a velocidade inicial em y vezes o tempo, menos, porque a gravidade é para baixo, tempo ao quadrado sobre 2. Eu posso usar vovô aterro. Então, a velocidade final em y, a velocidade final vertical, é a velocidade inicial vertical, que nesse caso é zero, menos gravidade na aceleração tempo. E a última poderia ser Torricelli. Velocidade final ao quadrado vertical é igual à velocidade inicial ao quadrado na vertical, menos da gravidade negativa, delta y. Lembrando que o delta y é a altura final menos a altura inicial, tá bom? Então, essas são as equações do movimento, do lançamento horizontal. Se fosse um oblíquo, o que que muda? O lançamento oblíquo só muda o início, porque a velocidade inicial ela é oblíqua, inclinada. Inclinada num ângulo, vamos dizer que fosse θ. Então só muda aquela partezinha em que a velocidade inicial em x e a velocidade inicial em y tem que fazer cosseno e seno. Essa vai ser V0 vezes o cosseno e essa vai ser V0 vezes o seno, tá? Só muda isso se for oblíquo, o resto de equações é tudo igual. Então, o tempo que a bolinha permanece no ar. Veja, eu sei que aqui a minha posição x0 é igual a zero. E a minha posição final x é igual a 2 metros. Então, eu sei as posições x. E eu sei a velocidade em x, que é o 5. Então, eu vou fazer na equação do espaço em x. Então, x é igual a x0 mais v0xt. A posição final são 2 metros, a inicial é zero e a velocidade é 5. Passa o 5 dividindo, 2 vezes 2 sobre 5, dá 0,4 segundos.
Essa resposta valendo um ponto. E a altura? A altura tem a ver com y. No caso, na mesa é o y0. Então ele quer saber o y0. Então vamos usar, por exemplo, já que a gente tem o tempo agora, vamos usar a equação do sorvetão em y das alturas. Altura final, altura inicial, mais duas. Opa, não tem esse dois, não. Mais a V0y vezes o tempo, menos gt ao quadrado sobre 2. Eu sei que a altura final é no solo, é zero. É aqui, ó. A altura final é igual a zero. E a altura inicial é a altura da mesa, é o y0. Então eu vou descobrir a altura da mesa, y0, mais a v0y, que é zero, porque o lançamento é horizontal, zero vezes t dá zero, então não precisa escrever nada, menos o 10 vezes o tempo ao quadrado, posso já substituir no lugar do tempo o número 0,4, 0,4 ao quadrado sobre 2. Gente, 0,4 ao quadrado é 0,16. 0,4 ao quadrado é 0,16. 0,16 dividido por 2 é 0,08. E 0,08 vezes 10 é 0,8. E passa para a esquerda. Então, o y0 é igual a mais 0,8 metros. Essa é a resposta da altura da mesa, valendo outro ponto. Então, pessoal, se por acaso tiver que fazer uma REC 2, eu vou repetir. Os exercícios são os mesmos assuntos, nas mesmas questões, outros exercícios. Lançamento horizontal na PO, lançamento horizontal na REC 1, pode ser lançamento horizontal ou oblíquo na REC 2. Estudem sempre pelo roteiro de estudos, tá bom? Analisem as provas, mas estudem pelo que está escrito no roteiro de estudos. E aqui eu estou dando uma aula de como faz esse tipo de questão, as equações e como aplicar elas nos exercícios. Bom, exercício 2. Assim como na PO, a REC 1 vem com o exercício do experimento de Millikan. A pessoa fala, eu não entendi o experimento de Millikan. Ok, mas vai cair de novo. Vai cair na REC 1, vai cair na REC 2, não importa, eu vou cobrar. E eu falei que eu ia cobrar. E eu falei que ia cobrar nas 3 provas. Então estuda, aprende e vai a fundo nisso. Eu já dei uma aula sobre esse assunto na correção da PO. Então eu vou fazer de novo na REC 1. Espero que vocês entendam o recado, ok? Não adianta relutar. Eu vou pedir e vou insistir nesse assunto, tá bom? Bom, a experiência de Millikan faz com que uma gota de óleo fique em equilíbrio imersa no campo gravitacional que puxa ela para baixo e no campo elétrico que segura ela para cima. Então, a força do peso para baixo tem que equilibrar com a força de campo elétrico para cima. Essa é a graça desse experimento. Então, a gota de óleo, que está desenhada da cor vermelha ali no meio, ela tem uma certa massa, então ela tem um peso. O peso é uma força gravitacional, ela é para baixa, mg. Mas se fosse assim, a gota de óleo, ela estaria descendo, caindo. Então tem que ter uma força elétrica, que é igual ao peso, que é o campo elétrico vezes a carga que está que a gota de óleo foi eletrizada. Essas duas forças têm que ser iguais. Então, para equilibrar, a força peso, aqui fica campo elétrico e força para cima, a força peso é igual à força elétrica. O que resumidamente diz o seguinte, que a a massa vezes a gravidade, tem que ser igual ao campo vezes a carga. Isso é a raiz da questão. Tá legal? É o que está explicando tudo aqui. Eu vou agora fazer a leitura e vou fazer a solução. Numa experiência de Millikan realizada no início do século XX, mediu a carga do elétron com precisão pela primeira vez, utilizando para isso o estudo do equilíbrio entre gotas de óleo carregadas em um campo elétrico uniforme. A figura mostra uma gota de óleo de massa m igual a 1 miligrama, 1 miligrama
carregada com uma carga elétrica Q. A figura mostra, sendo que equilibrada no interior de um capacitor que produz um campo elétrico E igual a 2.500 volts por metro. Beleza. Campo elétrico de 2.500 volts por metro. Supondo que todo experimento esteja no vácuo, faça o que se pede abaixo. Determine o valor da carga elétrica necessária para que a gota de óleo se mantenha em equilíbrio no interior do capacitor. Olha lá, ele deu aqui a gravidade. Eu sei que a massa vezes a gravidade é igual ao campo elétrico vezes a carga, porque eu acabei de explicar no início do exercício, porque eu expliquei a mesma coisa na PO. Então aqui está faltando só calcular a carga. Então a carga elétrica vai ficar a massa vezes a gravidade dividido pelo campo elétrico. O problema é que aqui nós temos a massa em miligrama. E eu já falei desde o início do ano que vocês precisam lembrar dos prefixos. Os prefixos são quilo, mega, giga, tera, mili, micro, nano, pico. Todos 10. Todos na base 10. 10 a terceira, 10 a sexta, 10 a nona, 10 a décima segunda, a menos 3, a menos 6, a menos 9, a menos 12. Então, 1 miligrama é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Desculpa, 1 vezes 10 a menos 3 gramas. Gramas. Que se for passar para quilogramas, essa massa ela vai ficar menor ainda. Essa massa vai ser 1 vezes 10 a menos 6 quilogramas. Porque se você vai dar miligrama para o quilograma, fica menos 6. Fica 10 a menos 6. Menos 3 de novo. Tá? Então eu vou ter aqui 10, né? O 1 não precisa escrever. Eu tenho um 10 elevados a menos 6 vezes 10 da gravidade dividido pelo campo elétrico de 2.500. Então, uma carga elétrica de. Vou ver um jeito fácil de explicar essa conta aqui para vocês. Eu teria que fazer 10 dividido por 200, por 2.500. Corta um zero, seria 1/250. Seria 1 dividido por 250. 0, não dá, 0 não dá, 0 dá. Aí dá 4 vezes. Então deu 0,004 vezes 10 a menos 6. A vírgula vai andar uma, duas, três casas decimais. Então vai dar um 4 vezes 10 a menos 9 coulombs. Essa é a resposta. Tá? 4 vezes 10 a menos 9 ou 4 nanocoulombs. Porque o nano quer dizer 10 a menos 9. Muito bem. Calcule a diferença de potencial entre as placas carregadas, considerando que são separadas pela distância de 2,5 centímetros. Então, pessoal, foi dado um campo elétrico de 2.500 volts por metro. O aluno acaba desconfiando. Poxa, ele quer a diferença de potencial. Toda vez que eu falei de diferença de potencial é em volts. É a letrinha U, a DDP. A DDP é a mesma coisa que o campo elétrico, volt por metro, vezes a distância entre as placas em metro. Só que tem que entrar em metro. E ali está 2,5 centímetros. Então, a DDP, U, é o campo elétrico 2.500 volts por metro, vezes 2,5 vezes 10 a menos 2, para isso aqui estar em metros. Isso aqui está em volts por metro. Aí vai cortar o metro, vai dar a resposta em volts. Então, o que que eu poderia fazer aqui para facilitar a vida?
Seria 2,5 vezes 2,5. 2,5. 2,5 vezes 25. Vamos fazer assim, melhor. Pensa o 25 do 2.500 e 2,5. 5 vezes 5, 25 vão 2. 5 vezes 2, 10 com 2, 12. Aí mais 2 vezes 5, 10 vai 1, 4, 5. E soma. Fica 5, 2, 6. 625. Com uma vírgula aqui. 62,5. E tem esses dois zeros aqui. Então, se você fizesse 25 vezes 10 ao quadrado vezes 2,5 vezes 10 a menos 2, o 10 ao quadrado corta com 10 a menos 2. E 25 vezes 2,5 é 62,5. Então, a DTP é 62,5 volts. Essa é a resposta do outro ponto aqui, tá bom? Então, vai cair Millikan de novo, porque vocês sabem que eu faço as provas sempre assim. Agora, esse exercício aqui, 3, ele faz uma menção aos processos de troca de calor. Então, tem os processos de condução, convecção, radiação. E aí, ele tem um trocador de calor, que tem um reservatório cilíndrico, três possibilidades de entrada e três possibilidades de saída. E ele quer aquecer a água, que entra pela esquerda e sai pela direita. Então, o que acontece? Dentro do cilindro, acontece o aquecimento. No processo de aquecimento, a densidade do líquido ele diminui. Então, a tendência é que, por convecção, o líquido aquecido suba. Então, o ideal é que a água fria entre pelo tubo de baixo, por convecção, ela sobe e sai pelo tubo de cima. Essa resposta é entrar no 3, sair no 4, é letra D, ok? Então, esse exercício ele conta toda uma história, é letra D. Nessa viagem que eu fiz agora em julho, eu dormi entre aqueles dias que eu estava na estação de esqui, do sábado para domingo, dormi num hotel, uma pousada, e na pousada tinha um ofurô. Imagina que a 10 graus Celsius você podia tomar um banho de água quente nesse negócio chamado ofurô, só que, obviamente, a água era aquecida e ela era aquecida a lenha. Este aqui é o aquecedor. Esse camarada é o aquecedor. Essa portinha aqui, ele coloca lenha. E aqui você pode perceber que existe uma diferença de cor, formando aqui uma camada. Aqui fica a água. Dentro do cilindro, né, tem um cilindro interno que eu coloco a lenha e ponho fogo. E aqui, entre a parede interna e a parede externa, aqui você vai ter água. Olha que interessante, a mesma coisa que caiu na prova. Então, a água tem que entrar por baixo, aquecer em contato com o cilindro interno que a lenha está queimando, né, saindo fumaça pela chaminé, e retornar pela parte de cima. Você vai enxergar isso melhor na foto vista pela parte de trás. Olha só, é desse jeito aqui, ó. Então aqui vai entrar a água fria pela parte de baixo, a água fria sai aqui do ofurô, pegando aqui pela parte de baixo, mesmo porque no ofurô aqui está frio e aqui está quente. Então no ofurô, na parte do fundo dele, né, entra a água fria, ela aquece por convecção, ela sobe. Aquece como? Pela queima da lenha. Aqui, ó, a lenha. E aí, aqui sai água quente. E a água quente volta para uma bacia, né? Um negócio assim. Eu não tomei banho desse negócio aqui, acho nojento essa água, sei lá o que que tinha essa água. E aí, esse é um processo de um aquecedor, como caiu na prova, tá bom? A água fria entra por baixo, porque está debaixo do ofurô. Aí ela aquece, sobe e entra pelo meio do ofurô, misturando com a água que está ali, então fica quentinho pelo meio. Lógico, a água, você não fica em contato com o fundo do ofurô, você fica um pouquinho mais elevado. Eles colocam uma grade de madeira para você poder pisar, então a água fria, fria mesmo, fica abaixo de você. Você nem tem contato com essa água fria. Olha que legal. Isso aqui foi numa viagem lá próximo, na Ilha Norte da Nova Zelândia. Bom, o exercício 4. Valendo 2 pontos. A figura abaixo mostra três superfícies equipotenciais, numa região de campo elétrico uniforme. No ponto A está situado um elétron, que se desloca sob a ação do campo elétrico. De acordo com o exposto, sabendo que a carga elementar tem 1,6 vezes 10 menos 19,
Determine. Lembrando que ele falou elétron. Se ele falou que é um elétron, a carga de um elétron é igual a menos a carga elementar. 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E esse elétron está colocado aqui no ponto A. Continuando o texto, determine a intensidade, a direção e o sentido do campo elétrico de acordo com as linhas equipotenciais. Escreva a sua resposta e desenhe o vetor na figura. Esse um ponto é feito em duas partes, o cálculo e o desenho. O campo elétrico sempre vai do positivo para o negativo. Então, o desenho do campo elétrico é da placa C para a placa P. Esse é o desenho do campo elétrico, faz parte da resposta da letra A. Então, conforme desenhei lá. Agora, o cálculo. O cálculo é assim, ó, o campo elétrico é igual a DDP, o potencial alto menos o potencial baixo, dividido por distância entre os potenciais. Então, aqui, quem que é o potencial alto? O 90. Quem que é o potencial baixo? Podia ser o 90 e o 40. Então, aqui eu tenho o potencial alto de 90, o potencial baixo de 40, dividido por 10 centímetros. Então, o campo elétrico é igual a 50 por 10, 5 volts por centímetro. Se você trocar o centímetro por metro, então vai dar campo elétrico igual a centímetros é igual a 10 a menos 1, vai dar 500 volts por metro. Se eu trocar a unidade de centímetro para, em vez de usar o 10, eu uso 0,1. Então fica 50 dividido por 0,1, que dá, dá 5 dividido por 100, por 0,01. Dá 500 volts por metro. Tudo bem? O trabalho realizado sobre o elétron ao ser liberado do ponto A ao percorrer 10 centímetros. Então, o que é o trabalho? Trabalho é igual a carga vezes a diferença do potencial, Q vezes DDP. Então, é o potencial alto menos o potencial baixo, para 10 centímetros. Então, o trabalho vai ficar a carga elementar vezes o potencial elétrico alto, opa, era um V. Potencial alto menos o potencial baixo. Então, o trabalho vai ficar 1,6 vezes, sei lá, 90 menos 40. 90 menos 40. Então, fica 1,6 vezes 50. 50 vezes 1,6. 1,6 vezes 50. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 5, 30. Mais 50 dá 800, com uma vírgula aqui, 80. O trabalho é igual a 80 joules. 80 joules. Em modo, volume. Se você colocar o sinal negativo da carga, vai negativo aqui, tá? Mas, na verdade, fica positivo porque o elétron ele vai andar para a direita, né? Ele vai para cá. Porque a força elétrica é contra campo, porque o elétron tem carga negativa. Ele vai para o potencial elétrico maior. Mas tá ok. Se pus negativo ou positivo aqui, para mim, tanto faz. E aqui, o potencial, o campo elétrico. Tá bom? Muito bem. Dos espelhos, pessoal. Eu falei que ia cobrar de maneira, nesta prova ainda, sem os cálculos, né? Espelhos esféricos. É, então, o que que eu tenho aqui? Porque essa prova tá lá no roteiro de estudos, tanta informação. E aqui eu tenho esse exercício que, se eu não estou enganado, a gente conversou dele o ano passado. Então, aqui eu tenho a imagem A, B e C. Eu tenho espelho esférico plano, côncavo e convexo. O espelho esférico plano, ele nem aumenta nem diminui a imagem. Então, com certeza, a imagem A tem a carinha dele pequena, a B é média e a C é grande. Então, se eu considerar que um aumenta, um diminui e um nem aumenta nem diminui, o meio é plano, que seria uma imagem igual, nem maior, nem menor. Agora, o espelho que aumenta a imagem é aquele que as meninas usam para se maquiar. É o espelho esférico côncavo.
Então, aqui você tem uma imagem maior direita. Então, maior direita só pode ser o espelho esférico côncavo. E o da esquerda, ela é direita e menor. Ela é direita e menor. A única espelho que tem essa característica é o convexo, que é usado em porta de garagem. Então, aqui você tem uma imagem direita e menor. Então, imagem direita e menor só pode ser o convexo. Então, peraí, convexo, o A é côncavo? Não. O B é plano? Sim. A imagem conjugada por ele é virtual. Está errado. Ah, nos três casos, a imagem é virtual. Nenhum deles a imagem é real. A imagem real é projetável. O C é côncavo. O C é côncavo. E a imagem conjugada por ele é virtual? Essa aqui está certa. O A é plano? Não. O C é convexo? O C é côncavo. Então a resposta do exercício é letra C, tá? Só pode ser espelho côncavo com imagem conjugada virtual. Os três são virtuais aqui no caso. E vejam bem, pessoal, eu coloquei 1,5 ponto, porque eu percebi a dificuldade que vocês estavam para ter com a questão 6, que era de equilíbrio térmico. Então, eu caprichei na questão teste aqui, caprichei na questão do ponto, mas a questão é simples. Espelhos, né? Intuitivo aqui, coisa do cotidiano. Espelho plano, todo banheiro de casa tem. Espelho côncavo, normalmente, quem se maquia naqueles espelhos que aumentam a face, a imagem da face, tem também. E o convexo, que é porta de garagem de prédio e assim por diante. Agora lá, uma xícara contém 300 ml de café a 60 graus. Qual é a quantidade em mililitro, né, de leite frio cuja temperatura é de 10 graus Celsius para que devemos desprezar nessa xícara para obter uma mistura de café na temperatura de 40? Então eu tenho o café quente, o leite frio e a temperatura de equilíbrio, ela tem que ser de 40 graus Celsius. Quero saber quanto de leite frio eu ponho para deixar o leite morno, café com leite morno. Considere as trocas de calor entre o café e o leite. Seus calores específicos sensíveis são iguais e a densidade é de 1 grama por centímetro cúbico. E que calor cedido mais recebido é igual a zero. Então vamos só organizar a ideia. Quem cede calor é o café. O café, você tem 300 mililitros. E aí está falando que cada 1 grama é um centímetro cúbico, então cada mililitro pode ser transformado em miligrama. Deixa eu pensar. Litro, quilograma, mililitro, miliquilograma, são gramas, são 30 gramas. Então, cada mililitro equivale em massa a 30 gramas. Ó, 1 litro é 1 quilo. É assim que eu penso, ó. 1 litro equivale a 1 quilograma. E aqui, ó, 1 grama é 1 centímetro cúbico, por exemplo. Então, 1 litro é 1 quilo. Aí eu tenho 30 mililitros. Se eu tenho 30 mililitros, é 0,003 litros. Então, eu vou multiplicar aqui, vai dar a massa de 0,003 quilogramas. Só que o quilo é 1.000. Isso aqui dá 3 gramas. Deixa eu ver, 30, aqui está errado. Na verdade, isso aqui vai dar. Deixa eu só corrigir aqui o númerozinho. Aqui vai dar 0,30. Aqui vai dar. A caneta tá preguiçosa aqui. Assim. Aqui vai dar 30 quilos. Então, isso aqui é 0,030 vezes 1.000 do K, fica 30 gramas. Fiz isso para facilitar. Vai que o aluno nem percebeu, ele vai usar o 30 direto. Eu não vou nem chiar, tá bom? E esse negócio aqui está a temperatura inicial igual a 60 graus Celsius. Agora, o leite
ele tem que descobrir a massa, para descobrir o volume. Então eu quero saber a massa do leite, que aí eu descubro quanto de leite eu tenho que pôr. E ele está na temperatura inicial do leite de 40 graus Celsius. Isso misturado, não, ele está a 10 graus Celsius. 10 graus Celsius e o final tem que ser a 40 graus Celsius. Então, o que que eu falei? Cedido, recebido igual a zero. Todo mundo tem que atingir 40 graus Celsius. Quem é o calor recebido? É o leite. Então, o leite recebe. E o café cede. Então, o calor cedido pelo café é igual a M vezes C vezes delta de temperatura. São 30 gramas, calor específico que eu não sei, vezes a temperatura final, que é 40, menos a temperatura inicial, que é 60. Então, vai ficar, aqui dá menos 20, 20 e 30, 600, menos 600. Então, olha lá, vou repetir. 40 menos 60 menos 20. Menos 20 vezes 30 menos 600 vezes o calor específico que eu não sei. Agora, o calor recebido é no leite. No leite vai ser a massa do leite, o calor específico do leite e a variação de temperatura. A massa do leite, que vai dar o volume do leite, eu quero descobrir. O calor específico, eu não sei. A temperatura final é 40 e a inicial é 10. 40 menos 10, 30. Então vai ficar a massa do leite vezes o C vezes o 30. Ok. Aí você faz no equilíbrio térmico o calor cedido mais o calor recebido igual a zero. Então fica o calor cedido menos 600 C é igual a massa do. Não, é igual não, é mais. Peraí. É mais a massa do leite que é o recebido C vezes 30 igual a zero. Esse negócio negativo passa para a direita. Então fica a massa do leite vezes calor específico vezes 30 é igual a 600 vezes C. O C, que eu não tinha dado, como eu falei que era igual, ele pode ser simplificado, porque o leite é um pouco mais gorduroso que a água que é feito o café. E o 30 passa dividindo. Então, a massa de leite é igual a 600 dividido por 30. Corta um zero, fica 20, 20 gramas, que é a mesma coisa que 20 mililitros. Então, 20 mililitros, ou deixa em 20 gramas aqui também, dá na mesma. Tá bom? Então, quando eu coloquei que o calor específico um é igual ao outro, para facilitar a vida, você corta o calor específico no final. Quando eu dei a temperatura de equilíbrio, é porque o exercício é mais fácil, né? Você não tem que ficar com essa variável em duas equações. Eu pedi a massa de uma delas, então fica uma variável só para resolver em uma das equações. É só somar igual a zero. Esses são os exercícios de equilíbrio térmico. Então, o café esfria de 60 para 40, o café aquece de 10 para 40, o leite, desculpa, o leite aquece de 10 para 40, e aí você precisa ter colocado só 20 ml do leite, ou 20 gramas. Galera, eu vou terminando por aqui, né? Fiz a correção, vou postando aí. Espero que vocês tenham se dado bem. Se não teve êxito, continuem estudando, tirem as dúvidas, repetindo sempre pelo roteiro de estudo, analisando as questões da PO e as questões da REC 1 e prevendo a partir daí o que pode ser cobrado com o mesmo assunto, na mesma questão, mas um exercício diferente. Tá bom? Valeu, até a próxima correção. Tchau e